Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Enfim, chegamos num prazo final dado pela organização, dado pelos sócios da Endio. Aguardávamos de maneira muito ansiosa o último prazo, chamado prazo dos 120 dias, em que a organização dava como sendo o último prazo para efetuar os pagamentos. Alguns dias antes desse prazo vencer, uma nota foi emitida pelos próprios sócios dizendo que esse prazo não seria cumprido e que os clientes precisavam aguardar um pouco mais, ser mais pacientes para que a solução do problema acontecesse. De lá para cá, muita correria, muita ansiedade, muita euforia e nada aconteceu. Você conhece o caso Endio? Você está por dentro do que está acontecendo ali? Você que é cliente da Endio está ansioso, aguardando toda a solução desse problema. Se você não está por dentro, se você não sabe o que está acontecendo e se você tem alguma dúvida a meu respeito, a respeito da minha opinião sobre esse assunto, eu gostaria que você nos acompanhasse. Então, esse é um caso que eu acompanho desde praticamente o início das operações da Polícia Federal, as operações da Receita, em conjunto com a Receita e também do Ministério Público. Muitas informações eu realmente desconheço, né? Não sou hoje um expert no assunto, vamos dizer assim, mas alguém que de alguma maneira se preocupou em acompanhar o caso, achou que pudesse contribuir com os clientes da Endio e de lá para cá, claro, algumas informações eu consegui passar sim pelo canal, algumas informações que eu considero úteis, mas infelizmente não conseguimos passar exatamente aquilo que o cliente quer, que é uma data definitiva para os pagamentos, que é uma solução definitiva para o problema, que é um projeto de pagamentos ou algo do tipo já emitido aí pelos sócios. Em nenhum momento nós conseguimos. Mas eu queria esclarecer com esse vídeo algumas das minhas posições ao longo desses meses, quais foram as minhas intenções. Eu acho que todos aqueles que me conheceram pessoalmente, aqueles que me conheceram em relação a um pouco da minha pessoa, um pouco do meu profissionalismo, do meu caráter, eu não tenho dúvida que essas pessoas de alguma forma entenderam o propósito da minha ajuda, o propósito do meu engajamento neste caso. Mas de alguma forma eu acho que ainda restam algumas dúvidas e eu gostaria de esclarecer com esse vídeo. Vamos aproveitar então os últimos acontecimentos para que a gente possa já posicionar a você, já te dar uma ideia do que eu penso sobre o caso, ou pelo menos sobre os últimos episódios do caso, e em seguida eu finalizo aí com algumas decisões que eu tomei em função de alguns conflitos que já começaram a existir, de algumas dúvidas que começaram a existir em relação à minha pessoa, em relação ao meu profissionalismo, e eu acho que isso precisa ficar muito claro. Eu tenho uma preocupação muito grande em manter de pé o nível do nosso trabalho, em manter erguida a proposta de trabalho quando eu comecei a acompanhar esse caso. Tá? Então no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre isso, mas vamos falar sobre os acontecimentos que se deram aí nos últimos dias. Primeiro, aquela nota emitida pela ASIC, pela associação. Gostei. Embora no finalzinho também vai falar um pouquinho sobre a minha chateação com a ASIC, mas eu gostei da nota, achei que é por aí, né? Nós chegamos num prazo, nós chegamos num momento em que a pressão precisa acontecer sim, em relação aos sócios. Os sócios precisam compreender que os seus clientes não estão dormindo, eles estão ansiosos, aguardando por uma proposta, aguardando por uma solução. E não tem outra pessoa mais preparada para dar a resposta devida aos seus clientes, senão os sócios. Tá? Então essa manifestação eu acho que ela é válida, precisa acontecer. Se o dia foi bem escolhido, se o local foi bem escolhido, é uma outra história, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso no final. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a decisão de fazer algo nesse sentido, no sentido de pressionar mais, de mostrar a indignação, que aconteceu inclusive conosco lá em junho, né? Desde daquela primeira manifestação, eu acho que essas questões são válidas, serão mais bem vistas na medida em que o tempo passar, porque o número de pessoas que participarão será maior. Eu acho que isso é válido. Segundo, a nota que a organização supostamente, né, tenha emitido. Alguns têm dúvidas, né, se é de origem mesmo
da organização? Não, eu não tenho dúvidas, é uma nota sim que veio dos sócios através dos seus representantes, que hoje são seus advogados. Falaram a mesma coisa, né, da outra nota. A diferença é que acrescentaram ali um item dizendo que estão atentos à questão das ameaças, à questão da proteção que eles também precisam dar aos seus clientes. Eu não tenho dúvidas de que a ameaça é um crime. A gente conhece isso, a gente tem noção, e eu nunca nesse canal vou incentivar esse tipo de comportamento. Desde a nossa primeira manifestação, e em outros momentos que conversamos aqui com alguns clientes individualmente, no particular, com o WhatsApp, nunca fomos favoráveis a esse tipo de comportamento. Agora, achar que o cliente tem sangue de barata, achar que o cliente em nenhum momento vai agir de maneira enérgica em função de uma série de problemas acarretados, provenientes desse imbróglio, provenientes da falta de pagamentos, do não cumprimento de um acordo pré-estabelecido. E aí, é claro, né, a gente vai ter que N desculpas ou N justificativas, porque a justiça não deixa, porque eu estou preso, e são justificativas plausíveis na minha opinião, sim, mas elas não deveriam interferir no relacionamento direto que esses sócios têm com os clientes. Os sócios não podem ter contato com o cliente em função de uma norma, de um acordo judicial, mas nós sabemos que é possível sim fazer esse comunicado, fazer essa ponte de outras formas. Da mesma forma que um advogado pode emitir uma nota dizendo que não vai aceitar ser ameaçado, ou que seus clientes sejam ameaçados, esse mesmo advogado pode emitir uma nota esclarecendo outras coisas que o cliente precisa sim saber. Tá certo? Então, acrescentou esse item na pauta, mas na minha opinião não altera em nada a forma desrespeitosa que a organização tem tratado seus clientes. Em nenhum momento dos meus vídeos defendi os sócios no sentido de mostrar que eles são inabaláveis, perfeitos, mas eu sempre pautei as minhas ideias, os meus raciocínios dentro do que eu conhecia dessas pessoas. E o que eu conhecia deles era exatamente o que você, cliente da Endil, me passava, né? Que eram pessoas extremamente justas, honestas, e se eles são assim, por que eu diria diferente? Continuo pensando a mesma coisa deles, mas o prazo acabou. E agora? E o que você, sócio dessa organização, idealizador desse projeto, preparou para os seus clientes? Para aqueles que me procuram aqui porque não têm o que comer. Para aqueles que me procuram aqui porque estão com a esposa no hospital e não tem como pagar as despesas médicas, cliente da Endil, eu gostaria muito que você prestasse atenção neste conteúdo para entender o meu lado. Algumas informações sim eu recebi ao longo desse tempo e tenho recebido. São informações que eu quero acreditar que são verdadeiras. Muitas delas eu nem posso passar na íntegra. Eu posso comentar alguma coisa, como hoje mesmo eu recebi uma informação de que alguma coisa está sendo feita, de que o processo para a solução desse problema está em andamento. Eu não posso comentar como é que acontece isso, como está acontecendo. Isso tem muito a ver com o anonimato da fonte que eu tenho, tem muito a ver com o sigilo das informações que eu recebo, e eu fico muito chateado, muito triste, porque eu esperava que fatos que me foram passados iriam acontecer antes do prazo dado pela organização. O prazo acabou, nós já estamos há alguns dias, né, desse último prazo. Eu já disse para alguns no privado aqui, né, aquelas pessoas que conversam comigo diretamente, que têm mais afinidade comigo, que continuam confiando no meu trabalho, eu já disse para eles que eu aguardo até meados de outubro, dia 18, dia 20 de outubro, uma posição, seja ela via judicial ou extrajudicial, uma proposta que possa sanar a dúvida, a dor de milhares de clientes. E continuo confiante. A ideia desse vídeo não é para dizer que eu não confio, que eu já estou jogando a toalha, que eu estou chutando o balde. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que os meus limites, de alguma forma, impossibilitam ou me impossibilitam a trazer para você uma informação mais consistente. E tem muitos me cobrando, mas até agora, Marcelo, quanto tempo você não faz nenhum vídeo? Mas é exatamente por isso, queridos, trazer vídeo para você, para falar a mesma coisa, para informar que os sócios um dia vão pagar, terrível isso também para mim, tá? Eu não gostaria nunca de ficar fazendo vídeos aqui falando a mesma coisa. Recentemente saiu, né, na mídia, todos os grupos aí comentando, histórias paralelas que aconteceram desse caso. Histórias de policiais que fizeram pressão enorme sobre os sócios para que as propinas rolassem solto, distribuídas, como o nosso país é mestre nesses casos, né, em que alguns, vendo um caso qualquer, se acham no direito de aproveitar da situação,
Vimos isso agora nas reportagens, não quero comentar disso, porque são casos que jornais comentam, todos leem, e a história já é conhecida de todos. Eu quero trazer para vocês aqui a informação coerente, consistente de que data tal, dia tal, pagamento vai acontecer. E até agora eu não posso afirmar isso. Volto a repetir, continuo confiante, espero que nos próximos dias, de acordo com as fontes que eu tenho, os pagamentos aconteçam. Como eles vão acontecer, de que forma eles estão sendo preparados, eu já recebi algumas informações em relação a isso, mas não posso afirmar e nem informar nada a respeito. Espero que você compreenda, espero que você me entenda. A minha parte nesse processo é apenas de informar, de comunicar, de ter você, né, como alguém que confie no meu trabalho, que acredite no nível ético e eficiente do nosso trabalho. E é por isso que eu não tenho feito vários vídeos falando sobre a Endil, porque eu acho que a eficiência e a ética nesse sentido também estão presentes na ideia de que eu não tenho que ficar falando a mesma coisa o tempo todo. E eu gostaria também de dar uma última informação em relação à associação. Eu, desde o início do projeto, acreditei no projeto, acho que o projeto, ele, de alguma forma, independente das pessoas que estão ali e o interesse que elas têm por trás, é um projeto que pode sim ser útil para as pessoas, tá? Nunca disse o contrário e acho que não é o contrário mesmo. Agora, eu acabei de emitir uma carta pedindo o desligamento da associação. Eu estava presente, fui atuante em alguns momentos nas ações da associação, mas algumas coisas não me agradaram. E o fato de não me agradar não quer dizer que a associação deixou de ser uma fonte interessante para os clientes. Tá? Então deixa eu explicar melhor o que está acontecendo. A associação é um órgão juridicamente já constituído, legalmente também estabelecido para o benefício daqueles que estão ali associados. Acho que vai continuar assim, só não será se os sócios pagarem antes, se os sócios resolverem fazer um pagamento mais rápido, agilizar esse processo ou utilizar outro meio para pagar os seus clientes. Acredito que essa ação não teria nenhum valor, vamos dizer assim, efetivo. Mas se isso não acontecer, se os sócios não fizerem esse plano de pagamento mais rápido, se eles não derem uma solução mais rápida para o caso, a associação sim, eu acredito que pode ser um meio razoável para que você não só seja bem representado, mas que também tenha alguém ali que te ajude a diminuir a sua dor. Talvez com uma ação judicial no futuro, uma ação coletiva, não sei quais são os métodos, até porque eu não sou advogado, mas eu sei que existem métodos sim, interessantes, eficientes, para que uma associação possa te dar algum respaldo ou trazer algum resultado para você. Agora, enquanto membro, que é outra coisa, né? Agora eu vou falar de uma outra coisa, enquanto membro daquela mesa diretora, fazendo parte do grupo diretor da associação, eu me senti nos últimos dias, nas últimas semanas, muito a par das negociações, das transações e das decisões tomadas ali. Eu questionei a direção, especialmente o Dr. Jean, que eu tenho mais afinidade, que eu estou mais próximo, a Carolina a gente até conversa, mas muito mais outras coisas, e a resposta que me foi dada é que nosso trabalho, nossa atividade sim teria utilidade, seria muito bem aproveitada na associação. Entretanto, não foi o que aconteceu nos últimos dias, não foi o que aconteceu na decisão incluir uma conta jurídica de uma empresa que não era a própria associação, de emitirem notas decidindo manifestações sem que eu, participante do grupo, que seria ali uma peça da diretoria, não soubesse. Então, muitas coisas acontecendo dentro de um grupo que eu não participo. É basicamente essa a razão da minha saída. Então eu estou aqui explicando para você que me procura, muitas vezes querendo uma resposta, e eu fico muito chateado de não ter uma resposta razoável para te passar. Então, o camarada me pergunta, por exemplo, por que a associação não usa o CNPJ da própria associação? E eu simplesmente, como não estava bem informado no grupo que nós temos, não sabia responder. O camarada me pergunta que dia é a manifestação tal. Eu falei, mas como assim que manifestação? E o grupo em que nós decidimos as coisas de forma coletiva também não me informou. Então, em função desta nossa falta de comunicação, dessa nossa falta de detalhamento
melhor das funções que eu gostaria de exercer ali na associação e não exerço, é que eu estou me desligando. A distância pode ser uma desculpa, mas eu acho que hoje, com tanta tecnologia, a distância ela realmente nos impede de fazer algumas coisas, mas muitas outras podem ser feitas assim à distância. Até porque eu me lembro muito bem quando estávamos nos reunindo para assinar a abertura da associação, nada que me foi pedido à distância foi deixado de lado. Tudo foi feito a tempo e a hora. Quer dizer, a distância não foi empecilho para a adesão, para a inclusão da minha pessoa na associação. E a distância agora, se não me engano, está sendo um empecilho para que eu tenha mais informações, para que a gente possa se inteirar mais do projeto, para que o projeto seja divulgado de maneira consistente, coerente, verdadeira. E como eu não estou conseguindo fazer isso, eu prefiro me desligar. Ressalto mais uma vez, o meu desligamento em nada tem a ver com a eficiência ou não da organização ou da associação. Tá? Em outras palavras, é possível que a associação ainda seja um órgão eficiente para você, cliente. Não está sendo para mim, enquanto colaborador. Tá? Mas para você que é cliente, pode ser que sim. Tá? Eu espero até que nem seja necessário, eu espero que a organização se desdobre e cumpra com o combinado antes que seja tarde. Tá? Não estou vendo isso na prática. Estou vendo um grupo de sócios muito ainda aquém do que nós esperávamos, aquém daquilo que eu aguardava. Eu esperava pagamentos muito próximos ali daquela data de 120 dias e até um pouco depois, talvez, mas não tão distante assim, e o tempo está passando, mais de uma semana já se passou, depois do último prazo, 120 dias. Esperamos que nos próximos dias algo diferente aconteça, foi a informação que eu recebi, que as coisas vão acontecer, os detalhes não me foram passados, mas eu espero que você, cliente da Endil, entenda o meu posicionamento. Eu estou aqui limitado em relação às informações também, embora tenha viajado de forma desprendida, a fim de buscar informações, até conversei com pessoas interessantes, mas nada do que me foi prometido ainda aconteceu. Embora tudo que me prometeram, ninguém me colocou em um prazo, não havia combinado de um prazo, não havia nenhuma proposta definitiva com relação a prazos. Por isso que eu também quero que você entenda que em nenhum momento nós planejamos aqui ou apresentamos aqui uma programação de pagamentos em determinado prazo, ou uma determinada data específica. Espero que você compreenda. Acho que você, como cliente da Endil, tem todo o direito de escolher o que quiser, seja continuar confiando na associação e esperando ali uma solução a partir dos profissionais que estão ali, seja entrando na justiça, o que eu não acho que ainda é a hora, seja esperando em casa, pedindo a Deus que esses sócios tragam uma solução o mais rápido possível, independente da sua postura, independente da sua decisão. Eu quero que você continue acreditando no nosso trabalho, eu quero que você continue acreditando que o meu papel aqui é ser verdadeiro, é trazer para você aquilo que eu sei e não aquilo que eu não sei. Tá? E outra coisa, pode continuar confiando que o nosso papel aqui é lhe defender. Porque esse é meu papel. Nós não estamos aqui contratados por empresa nenhuma, por organização nenhuma, por advogado nenhum, para tentar amenizar a sua dor. Não é nada disso. Nosso papel aqui é buscar a verdade. E a verdade que me foi dada até hoje é que a organização não é uma pirâmide, mas que ela ainda não cumpriu com o seu compromisso. É claro e é fato que ela também tem tido seus fatores limitadores. Como, por exemplo, ser tratada de forma diferente. Vimos um caso recente aí, eu não vou citar aqui novos casos, eu não vou ficar citando nomes de outras organizações, mas nós sabemos uma organização que foi tratada de forma muito diferente da Endil, a começar pelos sócios que não foram presos até hoje. Então, se a gente tem esses fatores que limitam, eu acho que também vale a ideia de entender o lado dos sócios até certo ponto. Mas nós estamos aqui para cobrar. É por isso que eu disse, inclusive, que a nota da associação é uma nota válida, porque é uma ação que eu sempre cobrei aqui, sempre achei que fosse uma ação válida e vai ser. Tomara que nem precisemos chegar até lá, mas eu acho que do jeito que as coisas estão, é possível que cheguemos. E chegando lá, eu tendo condições, queria participar. Se eu não puder participar, manifestação à distância, eu com certeza vou manifestar aqui no meu canal a minha indignação por precisarmos chegar a esse ponto. É isso. É o que eu tenho, acredito que dias melhores virão, eu sempre aprendi a trabalhar com o lado positivo, com a ideia de fixarmos os nossos olhos, os nossos pensamentos
naquilo que é positivo, naquilo que é bom, naquilo que pode melhorar. Me despeço nesse vídeo com um pesar, sim, um certo pesar de não ter visto ainda a solução definitiva desse caso, mas me despeço também ainda com um olhar de esperança, ainda acreditando que dias melhores virão. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não concordou com alguma coisa, aproveita para fazer sua crítica construtiva. O nosso trabalho precisa sim de críticas para que ele possa melhorar, para que ele possa aprimorar ainda mais as suas técnicas, a sua forma. E eu preciso cada vez mais de vocês para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento e para a gente ver casos chatos como este resolvidos, casos problemáticos no nosso país, onde muitas variáveis estão envolvidas, dentre elas o estudo do mercado financeiro, o estudo de novas propostas de negócios e, de alguma maneira, me interessa, são assuntos que me chamam a atenção e que eu estou envolvido, direta ou indiretamente. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.